Na nossa coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre essa questão das mortes das pessoas negras, que assumiu um contorno mais forte em nível mundial com o bárbaro assassinato do homem negro norte-americano chamado George Floyd, mas que aqui no Brasil chamou a atenção de muitas pessoas também, porque no nosso país o número de pessoas negras mortas pela polícia é muito alto. Recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro o João Pedro, o João Vitor, tivemos aqui em Campinas Jordi, né, exatamente pela Guarda Municipal, que não seria exatamente polícia, mas pela Força de Segurança do Estado. E podemos lembrar da menina Ágata, de Amarildo, de tantas outras, Cláudia, Luana Barbosa, enfim, os nomes são muitos. O que infelizmente não é muito é a justiça nesses casos, a apuração e a punição das pessoas envolvidas nessas mortes. A impunidade das mortes das pessoas negras no Brasil é absurda. A impunidade no geral é alta, mas quando se trata das pessoas negras, ela atinge índices os mais absurdos possíveis. Então é preciso a gente tentar entender de onde vem essa situação, porque o Estado que deveria, conforme está inscrito na Constituição, o Estado que nós referimos aqui é município, Estado e o nível federal, União, né? Porque o Estado não garante essas vidas negras e ainda pratica a morte de milhares de jovens negros e negros todos os anos. Inicialmente é preciso reconhecer que o racismo no Brasil é praticamente um eixo estruturante da nossa Constituição como sociedade. Desde que chegaram aqui nesse território os colonizadores europeus, principalmente portugueses, com o genocídio indígena, ou seja, a matança de povos que estavam aqui, os povos originários, que foram chamados de indígenas, milhões, e o sequestro, a escravização de milhões de seres humanos da África, pessoas negras, que foram trazidos para cá contra a sua vontade, para enriquecer primeiro a colônia, depois o império e na sequência a república. Essa fundação racista do nosso país é algo preocupante e que lamentavelmente nunca foi enfrentado de maneira decisiva. Importante observar que mesmo na Constituição de 88 e a Constituinte de 87 e 88 foi um momento importante de debate, talvez dos primeiros na nossa história com tanta participação popular, num processo extremamente amplo e democrático de discussão, de debate. A própria Constituição de 88 não teve a coragem de colocar de maneira explícita, de maneira expressa, a reparação pelos crimes praticados ao longo de mais de 3 séculos no regime escravocrata, na escravidão. Nós podemos localizar na Constituição, além da previsão do racismo como crime imprescritível e inafiançável no artigo 5º, nas primeiros momentos, né, onde a Constituição se pronuncia sobre os direitos fundamentais, e também nas disposições constitucionais transitórias, no artigo 67 a questão da demarcação das terras indígenas e no 68 o reconhecimento das terras das comunidades de quilombos. E o que mais? Do ponto de vista das reparações, a Constituição não teve a coragem de se pronunciar reconhecendo aquele crime, porque inclusive uma questão como a reparação ao racismo, nós poderíamos nos perguntar, ficaria no âmbito de disposições constitucionais transitórias, se até hoje nós não conseguimos fazer o mínimo para essa reparação efetiva? Essa é uma questão importante. Isso deveria estar escrito permanentemente na Constituição do Brasil, o reconhecimento do crime que foi a escravidão e a necessidade de um enfrentamento político radical em relação a isso, para reparação a esse crime, né, junto à população negra e afrodescendente. Isso não foi feito. Já é bastante sintomático e, se nós observarmos posteriormente, duas questões chamam muito a atenção. Uma, num aspecto, digamos, afirmativo, que foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula,
foi a Lei 10.639, em 2003, que trata da implantação do ensino da história da África, da cultura africana afro-brasileira no nosso ensino, alterando a Lei de Diretrizes e Bases. Vamos pergunte para algum professor que você conheça, de rede municipal, estadual ou de universidade, o que na sua instituição de ensino é feito a respeito dessa lei. Quase nada foi feito. Quase nada foi feito. Quando muito, a lembrança no 20 de novembro ou no 19 de abril, e nos dois casos muitas vezes com coisas bastante impróprias, como simplesmente fantasiar as crianças de indígenas ou de quilombolas. Portanto, isso mostra o quanto a efetividade dos direitos não é garantida. Podemos lembrar uma outra questão das cotas. Quando o presidente Lula encaminhou a proposta de lei que foi aprovada pelo Congresso, implantando as cotas nas universidades públicas, um partido, o Democratas, foi ao Supremo questionar a constitucionalidade, e isso ficou um tempo até ser superada essa polêmica. A polêmica é judicial, porque a polêmica do ponto de vista político e ideológico não está superada, e até hoje tem pessoas que vão questionar. Aliás, um jornalista, um diretor de uma das maiores redes de comunicação de TV no Brasil, tem um livro publicado escrito "Não Somos Racistas", que já é bastante emblemático da realidade que nós vivemos. Pois bem, esse Estado a que nós nos referimos, na verdade, nunca foi garantidor de direitos. Talvez nos primeiros momentos, de maneira mais significativa, em que se buscou um avanço em relação a essa efetivação dos direitos, foi a Constituição de 88. Mas se nós observarmos, para além da questão do racismo, da população negra e afrodescendente, esse Estado nunca garantiu efetivamente o direito do trabalho, o direito ao trabalho, os direitos sociais de maneira plena. O SUS nunca foi efetivado como deveria, com os recursos necessários, sem uma competição muitas vezes predatória com os planos de saúde pelos recursos públicos. Portanto, esse Estado, historicamente, não é um garantidor de direitos. E no caso da população negra e afrodescendente, ele não só não garante os direitos, não garante o próprio direito à vida, como pratica a morte. Infelizmente, as mortes de jovens, de pessoas negras, jovens negros e negras, têm sido uma marca desse Estado ao longo de toda a sua história. Primeiro, porque as forças de segurança aqui no Brasil sempre atuaram como serviçais das elites dominantes. Ora, a elite dominante no Brasil sempre foi branca, inicialmente com os escravocratas da colônia, depois os escravocratas do império e os neo-escravocratas da república, podemos dizer. Da maneira como se processou a chamada abolição, com uma condição de marginalização, de exclusão do povo negro, das possibilidades do mercado formal de trabalho, do mundo do trabalho regulamentado e dos direitos sociais em geral. Eram dos negros e negras as maiores taxas de analfabetismo, eram negros e negras as maiores taxas de falta de acesso a qualquer serviço de educação e de saúde. E é esse mesmo Estado que, na sua polícia, na sua força de segurança, vai ter como alvo a população negra. População negra vista como alvo do nosso sistema policial. Portanto, essas questões elas têm que ser radicalmente enfrentadas. Não é possível nós continuarmos mantendo essa situação de um racismo institucional, de um racismo estruturante da nossa sociedade, e não termos a coragem de apontar, né, as causas que tem resultado nesse verdadeiro genocídio da população negra ao longo de todos esses anos. Tudo isso, se já não era fácil antes do golpe, piorou com o golpe, e agora pior ainda no governo Bolsonaro, que ainda teve a coragem de colocar na presidência da Fundação Palmares um negro que simplesmente ataca zumbi, ataca o movimento negro, desqualifica a luta contra o racismo no nosso país. Então, quando nós falamos vidas negras importam e questionamos o genocídio da população negra em qualquer lugar do mundo, mas também no Brasil, nós precisamos enfrentar essa realidade e construir junto com o movimento negro, com o movimento da juventude negra, as alternativas, as propostas para o enfrentamento a essa situação. Nós não podemos continuar convivendo com milhares
de jovens negras e negros assassinados por ações da polícia ao longo desses anos. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser naturalizado. Nós temos sim que avançar na luta pela desmilitarização das polícias, pela desmilitarização da polícia militar, pelo fim desse aparato de segurança que trata a população majoritariamente, principalmente a população negra, como inimiga, como alvo das suas ações violentas. É preciso, com urgência, enfrentar. O movimento negro tem construído o debate sobre isso, tem construído propostas, e nós temos a obrigação de nos somar a essas propostas. Não há democracia sem direitos humanos, não há direitos humanos sem o reconhecimento dos crimes da escravidão, dos crimes praticados no nosso país contra o povo negro afrodescendente, e sem a construção de propostas que efetivamente ajudem nosso país a superar essa história tão trágica e tão vergonhosa. Muito obrigado.